Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje vamos falar sobre desigualdade de renda. Na bancada recebemos o economista do CEPES UFO, Welber Tomás de Oliveira, e o professor de Sociologia, Márcio Bonisso. Veja também, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal trabalha para identificar vândalos que deixaram rastro de destruição em Brasília. E ainda, o presidente da Câmara diz que a PEC da transição deve ir ao plenário na semana que vem. E tem muito mais informação, o Jornal da UFO está no ar. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal diz que trabalha para identificar os vândalos que deixaram um rastro de destruição em Brasília. Autoridades condenaram os atos. A segurança do presidente eleito Lula foi reforçada. A capital federal amanheceu estilhaçada. Vidros do prédio da Polícia Federal apedrejados. Carros e ônibus totalmente destruídos. Granadas e cápsulas de balas espalhadas pelas ruas. Resultado de uma noite de vandalismo em Brasília. Bolsonaristas que estavam acampados em frente ao quartel do Exército tentaram invadir a garagem da sede da Polícia Federal. A polícia usou balas de borracha, bombas de efeito moral e granada de gás lacrimogênio. Os vândalos então se dispersaram pelo centro de Brasília. Apedrejaram e botaram fogo em 8 veículos. Tentaram jogar esse ônibus pelo viaduto. Esse outro foi queimado em frente a uma delegacia. O ato de vandalismo começou depois da prisão de José Acácio Sererê Chavante, conhecido como Cacique Sererê. O ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República, que alega que Sererê Chavante se usa da posição de cacique para regimentar indígenas e não indígenas a cometer crimes, mediante ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sererê se intitula pastor. Chegou a ser candidato a prefeito em 2020 e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Nós não podemos admitir que o Lula sobe na rampa, que ele ocupa o cargo maior deste país. Ele e um grupo de indígenas tiveram o apoio financeiro do ruralista Mauridias Parreira Pimenta, o Didi, para ir a Brasília e ajudar nos atos antidemocráticos. Estamos empenhados nessa luta junto com o Sererê e com os Chavantes para manter a nossa democracia e nosso capitão no governo. Sererê se denomina líder chavante da terra indígena Parabuburê, em Campinápolis, no Mato Grosso. Ele não tem apoio da maioria das aldeias chavante. Nossa história mostra que combatemos atividades ilícitas dentro de nosso território. Portanto, repudiamos as manifestações feitas esta semana por um grupo pequeno de indígenas em Brasília. Autoridades também condenaram os ataques. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou absurdo o vandalismo, feito por uma minoria que ele chamou de raivosa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, repudiou a desordem, a violência e o risco à integridade física ou de patrimônio público ou privado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, alegou que nada justifica as cenas lamentáveis do centro de Brasília e que tudo está sendo apurado. Sem nenhuma prova, bolsonaristas tentam se defender, alegando que esquerdistas infiltrados nos grupos antidemocráticos causaram a destruição. A esquerda, junto com aquela parte maravilhosa da imprensa, está querendo dizer que os bolsonaristas saíram dos quartéis e foram tocar fogo na rua. Bem, quem tem expertise em tocar fogo na rua, fechar, bloquear estradas é a esquerda. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou que os participantes dos atos serão responsabilizados e que cabe à Polícia Federal apurar os crimes que atentem contra a instituição e de natureza federal.
O indígena bolsonarista foi preso a 600 metros do hotel onde Lula está hospedado. O policiamento aqui foi reforçado pelo grupo de elite da Polícia Federal e da tropa de choque da Polícia Militar. Na reunião de encerramento dos trabalhos do grupo de transição, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que Lula estará seguro no dia da posse. O presidente Lula em nenhum momento teve a sua integridade física ameaçada, posta em risco ou nada que o valha. E quero reconhecer que, apesar das dificuldades, o governo do Distrito Federal também atuou junto com a Polícia Federal e nós vamos, a partir do dia 1º de janeiro, tomar as providências que não forem agora possíveis. A equipe de Lula tenta encontrar uma saída para aplicar o revogaço prometido na campanha, mas acabar com esse sigilo de 100 anos imposto por Jair Bolsonaro em informações sobre o governo pode não ser tão simples assim. Nos últimos 4 anos, o governo federal ocultou dados sobre a vacinação do presidente, o processo que investiga as chamadas rachadinhas do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, as visitas ao Palácio do Planalto e o processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esses são apenas alguns exemplos de informações que hoje estão em sigilo por 100 anos. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu revogar as decisões. Durante a diplomação como presidente eleito, reforçou a defesa do acesso à informação. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Desde 2011, quando foi sancionada, a Lei de Acesso à Informação garante a todo cidadão o direito de solicitar ao Estado qualquer dado ou documento. A ideia é auxiliar o combate à corrupção e a fiscalização de órgãos públicos, mas o critério para justificar que uma informação fique em sigilo por 100 anos é considerado subjetivo. O texto prevê a restrição a dados pessoais relativos, por exemplo, à intimidade, vida privada, honra e imagem de um cidadão. A decisão cabe a um servidor público do órgão ao qual essa informação foi solicitada. Tem muitos casos em que há um abuso desse dispositivo de sigilo, coisas que antes não eram consideradas pessoais, agora passaram a colocar dentro desse quadrado para ficar mais difícil acessar as informações. O chamado revogaço prometido por Lula pode não ser tão simples assim, já que ele, como presidente, terá que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das possibilidades é analisar caso a caso e publicar informações parciais, dependendo de cada situação. Da forma como foi colocado, eu acho um pouco difícil, porque foi falado em criar um decreto que vai derrubar outros decretos. É problemático porque não existem decretos de sigilo, existem essas decisões. Mas, como presidente da República, o presidente Lula vai poder sim determinar que os próprios ministros, de cada órgão que negou esses dados revisem essas decisões, porque são decisões administrativas, é algo simples de ser mudado. O presidente da Câmara disse que a PEC da transição só deve ir ao plenário na semana que vem. O relator do orçamento subiu o tom e disse que a aprovação do texto é indispensável. Se a PEC da transição não for aprovada, a máquina pública vai parar. A afirmação é do relator do Orçamento 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Então eu fiz sob a condicionante, sob a condição da PEC ser aprovada. Se ela não for, que Ave Maria de uma coisa dessa acontecer no Brasil, seria um caos do ponto de vista orçamentário, o país pararia já. Acredito que no primeiro mês de governo do Lula. A proposta de emenda à Constituição amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Marcelo Castro entregou o projeto que determina para quais pastas vai o dinheiro. 75 bilhões de reais serão destinados ao Ministério da Cidadania. A Saúde deve receber 22 bilhões e 700 milhões de reais. O Ministério da Educação, quase 11 bilhões. E o Desenvolvimento Regional, 9 bilhões e meio de reais. O relatório dá ainda 7 bilhões de reais para o aumento do salário mínimo. No projeto, o senador Marcelo Castro incluiu um reajuste salarial de 9% para servidores do Executivo. É a mesma taxa dada aos funcionários do Judiciário e do Ministério Público. O relatório libera também a possibilidade de recomposição orçamentária para o governo de Jair Bolsonaro.
São 23 bilhões que estariam disponíveis agora para as últimas semanas do ano. Qualquer liberação de verbas, entretanto, depende da PEC da transição, que ainda tramita no Congresso. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que deve concluir a votação até o dia 20. A declaração frustra os planos do governo eleito, que queria ver a proposta aprovada pelos deputados até sexta-feira. Se a PEC não for aprovada, aí nós temos um grande problema. Não só para a proposta orçamentária do ano que vem. Para além disso, a gente tem um problema enorme agora, né, para dar possibilidade de pagamentos das despesas que estão descobertas nesse momento na execução orçamentária. Vamos agora ao tema do jornal de hoje. O aumento da desigualdade jogou mais de 4 milhões de brasileiros na pobreza. O percentual da população com renda inferior a R$ 300 atingiu no ano passado quase 16%, o maior índice da pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pandemia levou embora o emprego da Priscila. E desde então eu estou fazendo bico, coisa esporádica dentro da área da educação. Minhas contas estão todas atrasadas, água, luz. Perdi o gás encanado por falta de pagamento. O país da desigualdade, lamentavelmente, está mais desigual. Por conta disso, mais de 4 milhões de brasileiros foram empurrados para a linha mais baixa da pirâmide social. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% do aumento da miséria entre 2020 e 2021 vieram da piora da distribuição de renda. Os mais pobres perderam mais recursos que os mais ricos. O fosso social se ampliou. Em 2012, menos de 13% da população tinha renda inferior a R$ 300 por mês. O índice caiu até 2014. Voltou a subir nos 2 anos seguintes por causa da recessão. Manteve-se praticamente estável. Cedeu em 2020 com o auxílio emergencial, mas disparou no ano passado, atingindo a maior marca em mais de 30 anos da pesquisa. Eles formam um exército em torno de 33 milhões de pessoas, o equivalente à população de um país como o Peru. O ambiente negativo praticamente não foi embora desde 2014, quando o Brasil entrou em crise. O crescimento pífio de 2017 a 2019, na casa de 1% ao ano, não chegou aos mais pobres. E aí veio a pandemia de Covid e, com ela, uma nova recessão. Houve uma verdadeira escalada da desigualdade, principalmente no mercado de trabalho. A entrada e saída de programas de transferência de renda, como foi o Auxílio Emergencial, depois o Auxílio Brasil, também foram muito determinantes nas flutuações imediatas da pobreza. Mesmo diante de tantas adversidades, a Priscila não desiste de sonhar. Eu quero continuar a fazer minha faculdade. Eu acho que eu terminando minha faculdade, eu acho que vai abrir muitas portas para mim. E dar uma condições melhor para o meu filho, arrumar minha casa, que está toda quebrada, porque já tem bastante tempo que não tem uma manutenção. E eu quero poder trabalhar. E para falar mais sobre desigualdade de renda, recebemos aqui no estúdio o Elber Tomás de Oliveira, economista do CEPES-UF. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Larissa. Boa noite. Recebemos também o Márcio Bonesso, professor de Sociologia. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Eu vou começar com a visão de vocês sobre as principais causas, na análise de vocês, sobre esses números que a gente acabou de ver. Bom, a pobreza no Brasil, ela tem uma característica estrutural que nós sempre, mesmo independente das variações de curto prazo da pobreza, como a gente viu recentemente, a gente sempre tem um contingente muito grande de pessoas que vivem na pobreza no Brasil. Isso se dá devido às características do mercado de trabalho, devido às características de educação, de acesso à educação, e devido a uma característica que existe na pobreza, porque é importante a gente ter em mente, Larissa, o que significa ser pobre. Ser pobre significa você ter em torno de R$14 por dia. Então, a pessoa que ela tem apenas R$14 para viver por dia, ela tem uma dificuldade muito grande de traçar uma estratégia que permita que ela saia da pobreza. Então, a pobreza ela tem uma característica de que muitas pessoas são pobres porque nasceram pobres.
É complicado, né? Em termos sociológicos, como que você explica, Márcia? Então, esse é um fator histórico que a gente pode pensar, que vem desde o período colonial, no período de independência, a abolição da escravidão tardia em 1888, né? Então, tudo isso fez com que o país tivesse um problema que, quando foi fundado o Estado moderno, a partir da Primeira República, lá em 1889, a gente já tinha um grande contingente populacional de pessoas negras, por exemplo, que não teve acesso a políticas públicas. Então, o período colonial trouxe uma espécie de pilhagem da população portuguesa que veio para cá sobre as nossas terras, sobre as propriedades privadas, e isso foi se perpetuando ao longo do século XX. Então, com essa formação da Primeira República, a gente tinha justamente a geração de colonos portugueses que se apropriaram, além das terras, de toda a burocracia do Estado brasileiro. Isso foi se perpetuando ao longo do século XX. Teve um declínio ali na era Vargas, a gente pode falar com algumas políticas sociais democráticas de leis trabalhistas, mas isso atingiu apenas a população urbana de algumas cidades grandes, e a grande população naquela época ainda era a população rural, né? E também não atingiu todas as áreas dessas cidades, porque as favelas, os subúrbios, também não tiveram essa extensão de políticas de leis trabalhistas, né? Depois a gente teve o período de redemocratização, o período da ditadura. Todos esses períodos acentuaram bastante esse aspecto da desigualdade social no país, né? Então, junto com o que o colega explicou aí das relações contemporâneas, historicamente a gente tem esse problema grave no país, né? E vem até hoje. E cerca de 18 milhões de brasileiros estavam na extrema pobreza no final do ano passado. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, as crianças representam quase metade desse total. A Rosângela é mãe solo de um menino de 11 e uma menina de 8 anos. Desempregada, ela sobrevive com a ajuda da comunidade em que vive, Heliópolis, a maior de São Paulo, que doa cestas básicas e remédio para a família. Tenho 2 filhos que eu crio sozinha e Deus. Quais são as dificuldades maiores do dia a dia? A falta do leite e do pão, que não é todo dia, né, que eu tenho. A pobreza no Brasil atingiu recorde, segundo uma pesquisa do IBGE. No fim do ano passado, havia 62 milhões de pobres no país, um aumento de 22% em comparação com 2020. Isso significa que quase 1/3 da população vivia com até $5,5 por dia. O recorte é estabelecido pelo Banco Mundial. No caso da extrema pobreza, quando o valor é de menos de $2 por dia, se encaixam quase 18 milhões de brasileiros, uma alta de 48% ante 2020. Entre os motivos para a piora dos indicadores, este líder comunitário aponta a lenta recuperação do emprego e da renda. Criar programas de alternativa para que a população não tenha que viver do básico. A gente fala que nós não queremos viver do básico e de rendas básicas, nós queremos poder viver do nosso trabalho, da nossa renda e poder comprar e consumir o que nós quisermos. Isso se dá com a geração de trabalho, de renda. Esse cenário de vulnerabilidade atinge com mais força as famílias com crianças. O número de brasileiros com menos de 14 anos que se encontram abaixo da linha de pobreza aumentou 46% nos últimos 10 anos. Isso leva à falta de acesso à higiene básica, à baixa escolaridade e à insegurança alimentar. Para este representante da Oxfam Brasil, organização que visa o combate à pobreza e à desigualdade, a fome atinge mais as crianças por conta da redução de investimentos na alimentação escolar, já que a merenda é uma garantia de nutrição. Os órgãos que foram desmontados nos últimos tempos, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, eles têm que ser restabelecidos e a gente tem que garantir financiamento a essas políticas de combate à fome. E a gente tem que garantir recursos para o programa de transferência de renda, né? Acho que isso é fundamental, né? A gente está num estado de emergência agora, né? De combater a fome, e aí acho que essa tem que ser uma prioridade. Nós temos um processo de transição, mas que nós precisamos garantir, por exemplo, um Natal feliz para todos, que a gente precisa ajudar essas famílias que estão sofrendo, por exemplo, nas enchentes pelo Brasil. Então, quem puder ajudar adotando uma criança neste Natal com brinquedos ou doando uma cesta para a família que mais precisa, entre no nosso site g10favelas.com.br e ajude.
Essa pobreza grita nessa fim de ano, Natal, né, Welber? Quais os reflexos também na vida das crianças e os reflexos no Brasil dessa pobreza extrema? Larissa, é importante a gente perceber, assim como a senhora disse na reportagem, ela não tem dinheiro suficiente para o alimento diário da criança. Ou seja, essas crianças elas estão crescendo em situação de insegurança alimentar. Crianças subnutridas, elas não conseguem aprender bem na escola, e não conseguindo aprender bem na escola vai levar a menores capacidades escolares e futuramente menores capacidades produtivas dessas pessoas. Isso reforça o ponto que eu trouxe na primeira parte, de que essas pessoas serão pobres porque elas nasceram pobres e tiveram a infância sendo pobres. Ainda que isso pareça uma tautologia, né, uma solução circular, isso não é muito bem claro no debate público brasileiro, de que as pessoas elas são pobres porque são pobres. E isso também reflete do ponto de vista macro, porque pessoas com menor capacidade produtiva logo também vão produzir menos, o que torna o país mais pobre ao longo do tempo. Essa é um dos grandes desafios do Brasil e que é importante colocar que não é um desafio do ponto de vista orçamentário e político muito difícil. É um desafio que existem recursos suficientes no Brasil para desenhos de programas sociais suficientes para combater a pobreza, para que a gente não precise conviver por muito mais tempo com situações como essa. Então dá para sair, Sim. Bem organizado. É importante perceber que dá para sair com a atuação de programas e políticas públicas. As pessoas sozinhas, muito dificilmente elas conseguirão sair, porque viver na pobreza, como diz o professor Marcelo Medeiros, é viver sob uma pressão enorme. Você não consegue planejar ações para você superar a pobreza. É verdade, um desafio constante. Nas famílias também se preocupa muito. Exatamente. E aí a gente tem um dado que pode ser complementar a esse da reportagem, que 65% dessas famílias são famílias matrilineares, ou seja, organizadas por parentesco apenas pela parte da mãe, e de pessoas negras. Então a gente tem que ter um entendimento dessas políticas públicas de uma relação de interseccionalidade, não só da questão da classe trabalhadora, mas da questão étnica e da questão de gênero também. Então há uma necessidade de se criar, conforme o colega disse, criar políticas públicas pensando também nesses aspectos de gênero e de grupo étnico também. Realmente. E um levantamento mostra que a desigualdade de renda e oportunidades entre brancos e negros é maior nos estados mais ricos. Desequilíbrio que impacta diretamente na qualidade de vida de milhares de pessoas. A cor da desigualdade no Brasil tem endereço. Os estados mais ricos do país são também os que mais segregam negros no mercado de trabalho. Nos últimos 20 anos, as diferenças de rendimentos estão estagnadas no país, mesmo com a melhora dos parâmetros educacionais. Os dados são do Índice Folha de Equilíbrio Racial, que analisou os avanços e retrocessos na representatividade de pretos e pardos em relação a brancos entre 2001 e 2021. O indicador capta a renda, o equilíbrio no acesso ao ensino superior e na longevidade. Os dados referentes à renda mostram que, de 2004 a 2021, São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram retrocesso. Já o Amapá foi o único estado a atingir um equilíbrio relativo. Números que ressaltam a importância de ampliar políticas públicas, mas também destacam outra realidade pouco discutida: a desigualdade patrimonial. Tem pessoas que nascem, por exemplo, sem precisar de trabalhar, por exemplo, porque vai herdar uma herança considerável dos pais. Então, essa pessoa, por exemplo, não vai precisar nem se esforçar na vida para atingir determinados resultados. Então, a gente tem que pensar também na transmissão de herança, como que ela se dá, e realizar uma forma de tributação mais progressista. De acordo com o IBGE, baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, o rendimento médio mensal para trabalhadores brancos no Brasil era de mais de R$3 mil em 2021 e negros menos de R$2 mil. No ritmo atual das desigualdades, o Brasil deve demorar mais de 400 anos para atingir a igualdade de renda entre negros e brancos, enquanto o equilíbrio para a educação pode ser conquistada em 34 anos.
Isso se o país aplicar políticas públicas efetivas para combater as diferenças. Caso contrário, poderemos levar muito mais tempo. Avançar como sociedade no aspecto de gerar uma melhor educação, diminuir a discriminação de gênero, diminuir a discriminação racial e melhorar as oportunidades para onde que a pessoa estiver. Ela não pode ser dependente da localização de que ela está inserida para se desenvolver como ser humano. E agora, para encerrar, Márcio, qual a sua análise sobre essa última reportagem? Então, eu acho que, até o que eu falei anteriormente, culminou aí no que a reportagem, o caminho que ela foi, né? Eu acho que é interessante a gente ter essa questão da política pública voltada para esses marcadores de diferença que foram falados aqui, questão de gênero, étnico-racial e também de pobreza. A questão de políticas públicas ligadas aos aspectos de transferência de renda mínima, conforme foi a reportagem da PEC, é um fator fundamental. A estruturação da educação básica no país e do desenvolvimento de ciência e tecnologia na educação básica, eu acho que é um elemento importante. A questão que o moço ali da reportagem falou, de se criar uma política pública fundiária de transferência também de questões ligadas a terras e propriedades privadas, uma melhoria na condição do trabalho brasileiro, já que a gente está tendo uma precarização muito grande dos direitos trabalhistas nos últimos anos. E, por fim, uma coisa que eu destaco também, que eu acho muito importante e quase não é mencionada, é a questão de políticas de redução à criminalidade, visto que, por um lado, a gente tem essa questão da mulher negra gerenciando uma família com crianças e pobre, e do outro lado a gente tem um grande índice de encarceramento e de homicídios da população negra masculina. Então há essa necessidade de se criar essas políticas públicas de maneira sistêmica. Uma boa análise. Muito obrigada pela participação. E agora é com você, Welber, sua análise sobre esse tema que a gente desenvolveu aqui. Bom, se faz emergente no Brasil uma reforma tributária que busque tributar os mais ricos, se o objetivo é diminuir a desigualdade no Brasil, e é um objetivo que o Brasil deveria perseguir. Assim como se faz urgente, para diminuir desigualdades, também melhores serviços públicos. É importante a gente perceber que viver apenas com a renda sem melhores serviços públicos é um desafio até para camadas que estão entre, por exemplo, os 40% mais ricos do Brasil, provavelmente não conseguiria viver sem saúde pública, sem educação pública, uma vez que acesso a esses serviços eles são muito caros. E achei bom o destaque do Márcio sobre o encarceramento, e aí eu vou fazer um outro destaque que eventualmente também não aparece muito no debate público, que é a questão de saneamento básico. O acesso à água e acesso a esgoto é muito precário no Brasil, metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Esse déficit ele é concentrado nas pessoas mais pobres e em pessoas negras, e também muito concentrado em famílias rurais, que tem a estrutura em que a mulher é a chefe da família, que acaba sendo penalizado por ter que buscar água, por ter que lidar com a falta de acesso a esgoto, e que também joga a favor da desigualdade, joga a favor do empobrecimento dessas famílias. Muito bem analisado também. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para você. Para você também. Vamos falar agora sobre ciclo de estudo, ciências e tranças, identidade de trabalho, raça e gênero. A Sara Camelo traz mais informações. Oi Larissa, oi para todo mundo que está acompanhando o Jornal da UFO. E pessoal, hoje eu vim falar sobre um evento que começa hoje, dia 14, e vai até o dia 16. E vai falar aí sobre as tranças afro, os diversos significados e também da importância da valorização da diversidade. O evento acontece na UFO e eu estou aqui com uma das palestrantes. Ela é a Luane Bento dos Santos. Luane, muito obrigada pela participação e fala um pouco o que a gente pode esperar sobre a sua fala durante esses 3 dias de evento. Hoje, o primeiro dia, a fala exatamente vai ser sobre os saberes ancestrais, as conexões entre Brasil e África e como a herança africana ficou no Brasil, principalmente nessa cultura capilar de cuidados, a partir das trançadeiras, das cabeleireiras afros. Amanhã a gente vai falar, no dia 15, hoje 14 a gente fala sobre a ancestralidade das tranças. O dia 15 a mesa vai ser sobre o mercado de trabalho, a necessidade de profissionalização,
a necessidade de reconhecimento pelos órgãos competentes, né? Como está a categoria hoje, os movimentos políticos em torno das tranças, que é fruto dos estudos que eu tenho feito, né, de tese de doutorado e de mestrado. E no último dia, no dia 16, na sexta-feira, que é vinculado à pesquisa de mestrado, a gente vai falar sobre, basicamente, etnomatemática das tranças, né, matemática das tranças, os conhecimentos matemáticos presentes quando as trancistas, as trançadeiras, elaboram penteados afros. Luane, muito obrigada pelas suas informações, um bom evento aí para você. Lembrando também, Larissa, que o evento é aberto ao público, então se você ficou interessado em participar, a programação completa está no Instagram da Diepafro UFO, que vai estar aqui na tela para vocês. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, e amanhã tem novo episódio do UFOcast, o videocast aqui da UFO. Confira o tema dessa semana também com a Sara. Oi, Larissa, oi para todo mundo que está acompanhando o Jornal da UFO. E o assunto do episódio de amanhã do UFOcast é a Copa do Mundo no Catar. Eu e a Jussara Coelho vamos conversar com o professor do Departamento de Marketing da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, o Elcio Eduardo de Paula Santana, e também com a integrante do Grupo de Estudos em Oriente Médio da UFO, a Maria Paula Souza. O bate-papo é sobre a história das Copas, as pautas sociais que envolvem uma Copa do Mundo e ainda a escolha do país sede, a exemplo do Catar em 2022. É amanhã, às 5 da tarde, no canal da UFO no YouTube. Eu espero vocês. Então não perca, e a nossa edição de hoje fica por aqui, e às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.